Pare o que estiver fazendo agora. Hoje você vai descobrir o comando mental secreto que faz o universo liberar dinheiro diretamente para sua vida em 48 horas. Mas antes de eu revelar esse segredo que mudou a vida de milhares de pessoas, eu preciso te contar sobre a descoberta mais chocante que Florence Scovel Shinn fez em 1925. Uma descoberta tão poderosa que ela hesitou em compartilhar com o mundo, porque sabia que mudaria para sempre a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Em plena década de 1920, quando o mundo vivia em crise e as mulheres eram silenciadas, uma professora chamada Florence Scovel Shinn ousou ensinar algo que mudaria tudo. Existe uma palavra silenciosa, um comando mental tão poderoso que o próprio dinheiro não consegue resistir ao seu chamado. Mas o que ela descobriu depois foi ainda mais impressionante. Ela descobriu que o dinheiro não é apenas energia. O dinheiro tem consciência. O dinheiro tem sentimentos. O dinheiro tem preferências. E quando você aprende a se comunicar com essa consciência, milagres financeiros se tornam inevitáveis. Se essa mensagem já despertou algo dentro de você, curta este vídeo. Isso ajuda mais pessoas a reencontrarem sua fé na abundância. Florence descobriu que o dinheiro não é apenas papel ou números numa conta. O dinheiro é uma presença viva, uma energia que escuta, que sente, que responde. E quando você aprende a falar a linguagem secreta que essa energia compreende, milagres acontecem em horas, não em anos. Mas eu vou te contar algo que vai chocar você. Daqui a pouco, eu vou revelar não apenas as 3 palavras mentais que Florence ensinou para suas alunas mais próximas, mas também o protocolo secreto de 7 dias que ela criou para casos de emergência financeira. Um protocolo tão eficaz que em uma semana, qualquer pessoa pode sair da falência para a abundância. E mais importante ainda, eu vou te ensinar o ritual perdido dos 21 dias que ela guardou como seu maior segredo. Um ritual que não apenas atrai dinheiro, mas que programa o universo para enviar riqueza para você pelo resto da sua vida. Mas atenção! Porque esse ritual só funciona se você seguir exatamente os passos que eu vou revelar, na ordem exata, no momento certo. Você precisa entender que enquanto a maioria das pessoas implora o dinheiro, súplica por ele, ou pior ainda, o repele com medo e culpa, existe uma minoria silenciosa que aprendeu a comandá-lo com autoridade espiritual. Florence chamava isso de comando silencioso, porque não se trata de gritar, de fazer rituais complicados ou de repetir afirmações vazias. Trata-se de uma comunicação direta, mental, íntima, entre você e a consciência do dinheiro. Mas antes de revelar o comando secreto, deixe-me te contar como Florence fez a descoberta mais importante da vida dela. E eu garanto que essa história vai mudar sua perspectiva sobre dinheiro para sempre. Era o ano de 1925. E Florence estava enfrentando a pior crise financeira de sua vida. Seu marido havia perdido tudo na bolsa de valores. E ela tinha apenas $3 no bolso. $3 para alimentar a família por uma semana inteira. Mas não era apenas a falta de dinheiro que a desesperava. Era a humilhação. Era o medo. Era a sensação de que Deus havia se esquecido dela. Naquela noite, sentada na cozinha fria de sua casa, olhando para os $3 amassados em suas mãos, Florence tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas. Ela decidiu que não ia mais implorar por dinheiro. Não ia mais pedir. Não ia mais suplicar. Ela ia comandar. Mas aqui está o detalhe que ninguém conta. Florence não tomou essa decisão sozinha. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Ela ouviu uma voz. Não uma voz física, mas uma voz clara em sua mente. E essa voz disse algo que gelou seu sangue e mudou sua vida para sempre. A voz disse: Florence, você está pedindo para quem não tem autoridade para dar. Pare de pedir e comece a comandar. O dinheiro está esperando suas ordens. Florence ficou em choque. Quem estava falando com ela? De onde vinha essa voz? Mas algo dentro dela sabia que aquela era a resposta que ela procurava há anos. Naquela noite, desesperada, ela se ajoelhou e por primeira vez na vida, não pediu ajuda ao divino. Ela exigiu. Ela comandou. Em sua mente, com uma autoridade que ela nem sabia que possuía,
Ela disse palavras que mudaram tudo. E aqui está o que ela disse exatamente, as palavras que eu vou te ensinar daqui a pouco. Dinheiro, vem agora. Simples assim. Mas ela disse com uma autoridade tão absoluta, com uma certeza tão profunda, que o universo inteiro tremeu. 46 horas depois, algo impossível aconteceu. Uma editora bateu em sua porta querendo comprar os manuscritos de suas aulas espirituais. O pagamento foi exatamente 1000 vezes maior que os $3 que ela tinha. Mas o mais importante não foi o dinheiro que chegou. Foi a descoberta de que existia uma lei espiritual que ninguém tinha ensinado para ela. A lei do comando silencioso. Mas a história não para por aí. E é aqui que fica interessante. Porque Florence percebeu que algo havia mudado nela. Não era apenas o dinheiro que havia chegado. Era como se ela tivesse acordado um poder adormecido dentro dela. Um poder que sempre esteve lá, esperando para ser ativado. A vida responde à energia que você emite. O dinheiro é apenas uma das linguagens através das quais o divino fala com você. Quando você compreende isso, quando você realmente absorve essa verdade no fundo da sua alma, tudo muda. Porque você deixa de ser uma pessoa que precisa de dinheiro e se torna uma pessoa que o dinheiro precisa encontrar. Florence começou a estudar essa descoberta como uma cientista espiritual. Ela percebeu que o dinheiro se comportava como um ser vivo. Ele tinha preferências, tinha padrões, tinha uma inteligência própria. E essa inteligência respondia a comandos específicos, dados da forma correta, no momento certo, com a energia adequada. Durante meses, ela testou diferentes palavras, diferentes tons mentais, diferentes momentos do dia. Ela descobriu que certas palavras tinham poder magnético sobre a energia do dinheiro, enquanto outras a repeliam completamente. Descobriu que existiam horários do dia onde o comando era 10 vezes mais eficaz. Descobriu que a posição do corpo, a respiração, até mesmo a direção que você estava olhando podiam amplificar ou diminuir drasticamente o poder do comando. E aqui está uma descoberta que vai chocar você. Florence descobriu que o dinheiro tem memória emocional. Isso mesmo. O dinheiro lembra como você o trata. Se você trata o dinheiro com desrespeito, com medo, com culpa, ele conta para outro dinheiro que você não é uma pessoa confiável. Mas se você trata o dinheiro com amor, com gratidão, com autoridade amorosa, ele se torna um aliado poderoso na sua vida. Mas tem mais. Florence descobriu que existem 3 tipos diferentes de comando silencioso, cada um para uma situação específica. O comando de atração, para quando você quer atrair dinheiro novo. O comando de multiplicação, para quando você quer aumentar o dinheiro que já tem. E o comando de emergência, para situações desesperadoras onde você precisa de dinheiro urgentemente. E em 1928, depois de 3 anos de pesquisa intensiva, ela sistematizou tudo isso no que chamou de Protocolo do Comando Silencioso. Um método científico e espiritual que qualquer pessoa podia aprender, independente de sua religião, de sua educação ou de sua situação financeira atual. Mas ela só ensinou esse protocolo completo para um grupo seleto de mulheres, aquelas que ela sabia que usariam o conhecimento para o bem. E é aqui que as histórias se tornam impossíveis de acreditar. Deixa eu te contar a história de Helena, uma das primeiras alunas de Florence. Helena era viúva, mãe de 3 filhos, e estava a poucos dias de perder sua casa. Ela havia tentado de tudo, orado de todas as formas, mas o desespero só aumentava. Até que uma amiga levou para assistir uma palestra de Florence. Naquela noite, Florence olhou diretamente para Helena e disse: "Você está pedindo dinheiro para quem não tem autoridade para dar. O dinheiro está esperando suas ordens, mas você continua implorando como uma mendiga." Essas palavras cortaram o coração de Helena como uma faca, mas também acenderam uma chama de esperança que ela não sentia há meses. Florence ensinou para Helena o comando silencioso básico. Helena fechou os olhos, respirou fundo, e pela primeira vez na vida, não pediu dinheiro. Ela o comandou. Em sua mente, com uma certeza que ela não sabia de onde vinha, ela disse as 3 palavras sagradas que eu vou revelar para você em alguns minutos. Dinheiro, vem agora. Mas Florence não parou por aí.
Ela ensinou para Helena algo que mudou tudo. Ela ensinou que o comando silencioso tem poder multiplicado quando você adiciona um elemento de autoridade divina. Helena aprendeu a dizer: dinheiro, vem agora, eu comando em nome do amor divino. 45 horas depois, algo milagroso aconteceu. Um carteiro tocou a campainha de Helena com um envelope grosso. Dentro estava um cheque de uma companhia de seguros. Um seguro de vida do falecido marido que ela havia esquecido completamente. O valor era exatamente o que ela precisava para salvar sua casa. Mais $2.000 extras. Mas Helena não parou por aí. Ela havia provado o poder do comando silencioso e queria mais. Florence a ensinou o protocolo completo dos 21 dias. Durante 3 semanas, Helena seguiu exatamente as instruções que eu vou compartilhar com você daqui a pouco. Acordava no horário específico, usava o comando no momento exato, fazia as práticas complementares que amplificavam o poder das palavras. Em 6 meses, Helena havia aberto seu próprio negócio de costura. Em 1 ano, tinha 5 funcionárias. Em 2 anos, era dona da maior casa de costura da cidade. O dinheiro não apenas chegou, ele se estabeleceu na vida dela como um amigo fiel que nunca mais a abandonou. Mas a história mais impressionante que Helena contou foi sobre o comando de emergência. 2 anos depois de aprender o protocolo, ela enfrentou uma crise inesperada. Uma das clientes principais cancelou um pedido grande, deixando Helena com uma dívida de $5.000 que vencia em 3 dias. Era uma quantia impossível de conseguir no prazo. Helena lembrou do comando de emergência que Florence havia ensinado apenas para situações desesperadoras. Naquela noite, ela fez exatamente como Florence instruiu. Ficou de pé no quarto, abriu os braços para o céu, e gritou em voz alta: dinheiro, vem agora, eu comando em nome do divino, esta é uma emergência espiritual. 2 dias depois, uma mulher rica de outra cidade apareceu em sua loja. Havia ouvido falar do trabalho de Helena e queria encomendar 20 vestidos para um evento familiar. Pagou adiantado. O valor era exatamente $5.500. Você quer receber a bênção do dinheiro ainda em 2025? Comente Eu Comando e permita que essa energia chegue até você. A segunda história é de Rosa, uma mulher simples que limpava casas para sobreviver. Rosa não acreditava que merecia abundância. Ela havia sido criada acreditando que dinheiro era sujo, que pessoas boas viviam na pobreza. Sua avó sempre dizia: Rosa, gente da nossa classe não foi feita para ter dinheiro. Dinheiro é coisa de gente ruim. Quando Rosa conheceu Florence, ela estava com 45 anos e nunca havia tido mais de $50 juntos na vida. Trabalhava 16 horas por dia limpando casas de pessoas ricas, e ainda assim mal conseguia pagar o aluguel de um quarto miserável. Florence olhou para Rosa e viu não uma mulher pobre, mas uma mulher rica disfarçada de pobre. Rosa, disse Florence, você não é pobre porque não tem dinheiro. Você não tem dinheiro porque se acredita pobre. Existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Mas quando Rosa tentou aprender o comando silencioso, algo estranho aconteceu. Toda vez que ela dizia dinheiro, vem agora, uma voz na cabeça dela gritava: você não merece. Gente como você não pode ter dinheiro. Era a voz da avó, morta há 10 anos, mas ainda controlando a vida financeira de Rosa. Florence percebeu que Rosa precisava de um protocolo diferente. Antes de ensinar o comando silencioso, ela precisava quebrar as cadeias ancestrais que mantinham Rosa aprisionada na pobreza. Florence ensinou para Rosa o que ela chamava de decreto de libertação ancestral. Durante 7 dias consecutivos, Rosa teve que fazer um exercício específico. Todo dia, antes do amanhecer, ela se conectava mentalmente com sua linhagem familiar e dizia: eu perdoo minha avó por ter medo do dinheiro. Eu perdoo minha mãe por ter acreditado que pobreza era virtude. Eu quebro agora todos os votos de pobreza feitos pela minha família. Eu declaro minha linhagem livre para prosperar. A partir de mim, minha família entra numa nova era de abundância. No 7º dia, algo extraordinário aconteceu. Rosa acordou com uma sensação completamente diferente.
Era como se um peso gigantesco tivesse saído dos seus ombros. Pela primeira vez na vida, ela se sentiu digna de prosperidade. Aí Florence ensinou para Rosa não apenas o comando básico, mas também como reprogramar as crenças limitantes sobre dinheiro em tempo real. Porque ela descobriu que o comando silencioso só funciona plenamente quando você remove as barreiras mentais que bloqueiam a abundância. Rosa aprendeu a técnica do espelho mental. Toda vez que vinha um pensamento limitante sobre dinheiro, ela imediatamente o transformava numa verdade espiritual poderosa. Quando Rosa pensava "eu não mereço dinheiro", ela imediatamente corrigia mentalmente: "eu sou filha do divino e mereço toda a abundância do universo". Quando vinha o pensamento "dinheiro é sujo", ela substituía por "dinheiro é energia sagrada que me permite servir melhor". Quando surgia "pessoas boas são pobres", ela transformava em "pessoas boas são prósperas" para poder ajudar mais pessoas. Em 2 semanas praticando essa reprogramação mental junto com o comando silencioso, a vida de Rosa começou a mudar de forma impossível. Uma das patroas ofereceu dobrar seu salário. Em 1 semana, outras 3 famílias a procuraram querendo seus serviços. Em 1 mês, Rosa estava ganhando mais do que muitas pessoas com diploma universitário. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Rosa começou a ter ideias. Ideias de negócio. Ideias que nunca havia tido antes. Florence explicou que quando você remove os bloqueios ancestrais sobre dinheiro, você desperta a inteligência financeira que sempre esteve adormecida dentro de você. Rosa teve a ideia de criar um serviço de limpeza especializado para pessoas idosas. Ela sabia que essas pessoas precisavam de mais do que limpeza, precisavam de companhia, de carinho. Em 6 meses, tinha 10 funcionárias. Em 1 ano, era dona da maior empresa de cuidados domiciliares da região. Mas a história mais tocante que Rosa contou foi sobre sua avó. 3 anos depois de quebrar os votos ancestrais de pobreza, Rosa teve um sonho vivido com a avó. No sonho, a avó pediu perdão por ter limitado a vida financeira de Rosa e de toda a família. Ela disse que estava orgulhosa de Rosa ter tido coragem de quebrar as correntes que ela não conseguiu quebrar em vida. Rosa acordou chorando, mas não de tristeza. De alívio. De gratidão. De libertação. Ela havia não apenas mudado sua vida financeira, mas havia libertado toda a sua linhagem familiar das crenças de escassez. E tem a história de Clara, que estava desempregada há 8 meses. Clara tinha perdido a fé, tinha perdido a esperança, tinha perdido até mesmo a vontade de viver. Aos 52 anos, depois de trabalhar a vida inteira numa empresa, foi demitida sem explicação. As economias haviam acabado, e ela estava prestes a ser despejada. Quando Clara conheceu Florence, ela estava no fundo do poço emocional e financeiro. Florence olhou para Clara e viu algo que ninguém mais via. Ela viu potencial. Ela viu força. Ela viu uma mulher que estava prestes a descobrir seu verdadeiro poder. Clara, disse Florence, você não perdeu seu emprego. Você foi liberada para encontrar seu destino. O universo está preparando algo grande para você, mas você precisa parar de se vitimizar e começar a comandar. Mas Clara resistiu. Ela disse, Florence, eu sou velha demais para recomeçar. Ninguém contrata mulher da minha idade. Minha vida acabou. Florence sorriu e disse algo que mudou a perspectiva de Clara para sempre. Clara, sua vida não acabou. Sua vida de funcionária acabou. Sua vida de empresária está prestes a começar. Florence ensinou para Clara que existem 3 tipos de comando silencioso, cada um para uma situação específica. Para a situação de Clara, que era uma emergência total, ela precisava aprender o comando de emergência. Mas antes, Florence fez Clara prometer que ela usaria esse comando apenas uma vez na vida, porque seu poder é tão intenso que só pode ser ativado em situações realmente desesperadoras. Clara aprendeu o comando de emergência numa terça-feira à noite. O comando era diferente, mais intenso, mais poderoso. Dinheiro, vem agora, eu comando em nome do divino. Esta é uma emergência espiritual. Eu reclamo toda a abundância que me pertence por direito cósmico.
Clara fez o comando exatamente como Florence ensinou. Ficou de pé, abriu os braços para o céu e gritou as palavras com toda a força emocional que tinha. Ela chorou, ela tremeu, ela sentiu uma energia que nunca havia sentido antes correndo pelo seu corpo. Na quinta-feira de manhã, 2 dias depois, algo impossível aconteceu. Clara recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era uma empresa de consultoria que havia encontrado seu currículo numa base de dados antiga. Eles estavam procurando alguém com exatamente o perfil dela para liderar um projeto especial. Na sexta-feira, Clara estava contratada com salário 3 vezes maior do que ganhava antes. Mas o mais impressionante foi que o emprego era exatamente na área dos seus sonhos, fazendo o que ela sempre quis fazer mas nunca teve coragem de tentar. 6 meses depois, Clara foi promovida a diretora. 1 ano depois, a empresa ofereceu sociedade para ela. 2 anos depois, Clara era coproprietária de uma empresa que faturava milhões por ano. Mas Clara sempre dizia que o verdadeiro milagre não foi o dinheiro que chegou. Foi a transformação que aconteceu dentro dela. Ela descobriu que tinha talentos que nem sabia que existiam. Descobriu que tinha uma inteligência de negócios extraordinária. Descobriu que era uma líder nata. Florence sempre explicava que o comando silencioso não apenas atrai dinheiro. Ele desperta tudo que está adormecido dentro de você. Seus talentos ocultos, sua inteligência criativa, sua capacidade de liderança, sua intuição financeira. O comando é apenas o começo. O verdadeiro milagre é a pessoa que você se torna no processo. Essas 3 mulheres descobriram o que Florence sempre soube. O dinheiro não é conquistado através do esforço desesperado. O dinheiro é atraído através do comando espiritual. Existe uma diferença profunda entre pedir e comandar. Quando você pede, você se coloca em posição de necessitado, de inferior. Quando você comanda, você se posiciona como canal autorizado da abundância divina. Florence descobriu que o universo funciona como uma empresa gigantesca, e você pode ser um funcionário ou um sócio. Quando você pede, você está na posição de funcionário, esperando que alguém superior a você decida se você merece ou não. Quando você comanda, você assume sua posição de sócio, de herdeiro legítimo da abundância universal. O universo está esperando você assumir sua autoridade espiritual sobre a prosperidade. Mas isso só acontece quando você entende que não está pedindo um favor ao cosmos. Você está reivindicando aquilo que sempre foi seu por direito divino. Florence descobriu que o dinheiro tem uma consciência própria, e essa consciência respeita apenas quem fala com autoridade, quem comanda com fé absoluta. Mas aqui está o segredo que mudou tudo para Florence. Ela descobriu que existe um estado de consciência específico que multiplica o poder do comando por 1000. Florence chamava esse estado de consciência magnética. É um estado onde você não deseja dinheiro porque precisa dele, mas porque sabe que é seu direito cósmico tê-lo. Consciência magnética é quando você se sente próspero antes mesmo do dinheiro chegar. É quando você caminha, fala, pensa e age como alguém que já tem abundância. Florence descobriu que o dinheiro é atraído pela vibração da prosperidade, não pela vibração da necessidade. Por isso, muitas vezes, pessoas desesperadas por dinheiro continuam sem ele, enquanto pessoas que se sentem prósperas atraem ainda mais prosperidade. Para desenvolver consciência magnética, Florence criou o que ela chamou de treino diário de abundância. Durante 21 dias, suas alunas tinham que praticar exercícios específicos que reprogramavam a mente subconsciente para vibrar na frequência da prosperidade. E o comando silencioso era apenas uma parte desse treino maior. O treino incluía visualizações específicas, decretos de abundância, práticas de gratidão avançadas, e técnicas de reprogramação mental que Florence havia desenvolvido ao longo de anos de estudo. Mas o elemento mais poderoso do treino era o que ela chamava de dramatização da prosperidade. Suas alunas tinham que passar 1 hora por dia agindo como se já fossem ricas. Elas se vestiam como ricas, falavam como ricas, andavam como ricas, pensavam como ricas. Florence descobriu que quando você dramatiza a prosperidade com convicção total, sua mente subconsciente não consegue distinguir entre dramatização e realidade.
E quando o subconsciente acredita que você é próspero, ele começa a criar situações reais que confirmam essa crença. Mas agora chegou o momento que você estava esperando. Agora eu vou te ensinar o comando silencioso exato que Florence usava. Mas antes, você precisa entender o estado mental correto. Não é desespero, não é súplica, não é esperança ansiosa. É comando sereno, é autoridade espiritual, é certeza absoluta de que você está ativando uma lei universal que não pode falhar. Feche os olhos por um momento. Respire profundamente 3 vezes. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Agora imagine o dinheiro não como papel, mas como uma energia dourada, luminosa, viva. Essa energia está ao seu redor, esperando seu comando para se manifestar em sua vida física. Você não precisa convencê-la a vir. Você só precisa dizer onde e quando você quer que ela apareça. O comando silencioso que Florence ensinou é este: dinheiro, vem agora. 3 palavras simples, mas carregadas de poder quando ditas com a energia correta. Não é por favor, dinheiro, venha. Não é eu preciso de dinheiro. É um comando direto, autoritário, espiritual. Dinheiro, vem agora. Mas existe uma forma específica de usar esse comando que multiplica seu poder exponencialmente. Florence descobriu que o momento mais poderoso é nos primeiros minutos após acordar, quando sua mente ainda está conectada ao mundo espiritual. Você abre os olhos, ainda deitado na cama, coloca as mãos no coração, e em sua mente, com toda a autoridade que possui, você diz: dinheiro, vem agora. Não uma vez, mas 7 vezes seguidas. 7 é o número da perfeição espiritual, da completude divina. Mas Florence descobriu que existe um horário ainda mais poderoso. Entre 5 e 6 da manhã, existe o que ela chamava de janela de ouro. Nesse horário, o véu entre o mundo espiritual e o mundo físico está mais fino. Os comandos dados nesse período têm uma potência multiplicada por 10. Por isso, muitas de suas alunas acordavam às 5h40 da manhã. Ficavam em silêncio por 10 minutos sentindo a energia da prosperidade preenchendo cada célula do corpo. E então davam o comando 7 vezes com máxima autoridade. Mas tem um segredo dentro do comando que Florence só revelou para suas alunas mais dedicadas. Ela descobriu que quando você adiciona um elemento de propósito divino ao comando, ele se torna irresistível para o universo. Em vez de apenas dinheiro, vem agora, você diz: dinheiro, vem agora para que eu possa servir melhor o plano divino. Quando você adiciona um propósito maior ao comando, você alinha sua solicitação com a vontade universal. E quando sua vontade pessoal está alinhada com a vontade cósmica, milagres se tornam inevitáveis. O dinheiro não vem apenas para satisfazer seus desejos, ele vem para capacitar você a fazer a diferença no mundo. Depois, durante o dia, sempre que você ver dinheiro, seja numa nota, numa moeda, num preço, você repete mentalmente: dinheiro, vem agora. Mas Florence ensinou que você deve fazer isso com gratidão, não com desespero. Você vê o dinheiro e pensa: obrigado por estar aqui, agora multiplique-se na minha vida. Você está treinando sua mente para ser um imã magnético da prosperidade. E à noite, antes de dormir, você repete novamente 7 vezes, mas com uma variação importante. À noite, Florence ensinou que você deve usar o comando de multiplicação: dinheiro, multiplique-se enquanto eu durmo. Porque durante o sono, sua mente subconsciente fica ativa por 8 horas trabalhando com o comando que você deu. É como plantar uma semente na terra mais fértil do universo, sua mente dormindo. Florence descobriu que em 48 horas, sempre, o dinheiro responde a esse comando. Pode ser através de uma oportunidade inesperada, de um pagamento que estava atrasado, de um presente, de uma ideia genial que gera lucro, de um desconto surpreendente que equivale a dinheiro, de um emprego melhor, de uma promoção, de um negócio lucrativo. O universo tem 1000 formas de entregar aquilo que você comanda com fé. Você já tentou comandar o dinheiro como se fosse seu direito divino? Escreva nos comentários o que sentiu ao usar esse comando pela primeira vez. Sua experiência pode inspirar outras pessoas.
Mas agora eu vou revelar o segredo dos segredos. O protocolo de emergência que Florence criou para situações desesperadoras. Este protocolo só deve ser usado quando você realmente não tem mais nenhuma opção, quando está com as costas contra a parede financeiramente. O protocolo de emergência dura 7 dias consecutivos. Durante esses 7 dias, você deve seguir um ritual específico que Florence desenvolveu depois de anos de pesquisa. No primeiro dia, você faz jejum total de reclamações sobre dinheiro. Não pode falar mal da sua situação financeira para ninguém, nem para você mesmo. No segundo dia, você adiciona jejum de pensamentos negativos sobre sua capacidade de gerar riqueza. No terceiro dia, você adiciona 1 hora de visualização de abundância total. No quarto dia, você começa o comando de emergência propriamente dito. Você fica de pé, abre os braços para o céu, e declara em voz alta: eu invoco o poder supremo do universo. Esta é uma emergência espiritual. Eu comando abundância imediata na minha vida. Que todo o dinheiro que foi destinado para mim desde o dia do meu nascimento venha agora, neste momento. Nos 3 dias seguintes, você repete esse decreto 2 vezes por dia, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma intensidade emocional. Florence descobriu que 7 dias é o tempo necessário para quebrar qualquer resistência que o universo possa ter à sua solicitação. Todas as pessoas que fizeram um protocolo de emergência de 7 dias relataram mudanças financeiras dramáticas antes mesmo de completar a semana. Mas Florence sempre advertia: este protocolo só pode ser usado 1 vez a cada 2 anos, porque seu poder é tão intenso que pode esgotar sua energia espiritual se usado com frequência. Mas tem um segredo ainda mais poderoso que Florence descobriu. Ela descobriu que existem bloqueios ancestrais que impedem o comando de funcionar plenamente. Esses bloqueios são crenças sobre dinheiro que foram passadas de geração em geração na sua família. Crenças como dinheiro não cresce em árvore, trabalhador honesto é pobre, rico só fica rico explorando os outros. Florence criou um protocolo específico para quebrar esses bloqueios ancestrais de uma vez por todas. Ela descobriu que antes de comandar dinheiro novo, você precisa se reconciliar com o dinheiro antigo. Você precisa perdoar sua família por ter te ensinado crenças limitantes. Você precisa perdoar a si mesmo por ter acreditado nessas crenças. E você precisa abençoar todo o dinheiro que já passou pela sua vida, mesmo que tenha sido pouco. O protocolo de reconciliação ancestral funciona assim: você se conecta mentalmente com sua linhagem familiar e diz: eu perdoo todos os meus ancestrais que tiveram medo do dinheiro. Eu perdoo todos que acreditaram que pobreza era virtude. Eu quebro agora todos os votos de pobreza feitos pela minha família. Eu declaro minha linhagem livre para prosperar. A partir de mim, minha família entra numa nova era de abundância. Esse protocolo é tão poderoso que muitas alunas de Florence relataram mudanças financeiras dramáticas em poucas semanas. Porque quando você quebra os bloqueios ancestrais, você não está apenas mudando sua vida financeira, você está mudando o destino de toda a sua linhagem. Florence também descobriu que existe um horário específico do mês onde o comando de abundância tem poder máximo. Durante a lua nova, existe uma janela de manifestação que dura 3 dias. Nesse período, qualquer comando dado com fé absoluta se manifesta de forma acelerada. Por isso, muitas de suas alunas mais bem-sucedidas faziam um protocolo completo de abundância sempre na lua nova. O protocolo da lua nova é mais intenso que qualquer outro que Florence desenvolveu. Você faz jejum de reclamações sobre dinheiro durante 3 dias. Não pode falar mal da sua situação financeira, não pode reclamar de preços, não pode dizer que está sem dinheiro. Durante esses 3 dias, você só fala sobre dinheiro de forma positiva e abundante. E a cada hora, desde que acorda até a hora de dormir, você repete o comando silencioso 3 vezes. No terceiro dia da lua nova, à meia-noite, você faz o comando supremo. Florence chamava isso de decreto de abundância eterna. Você se posiciona olhando para onde a lua nova deveria estar. Mesmo que ela não esteja visível, abre os braços para o céu, e declara em voz alta: eu decreto abundância eterna na minha vida. Dinheiro, venha agora e permaneça para sempre.
Eu sou próspero por direito divino e comando que toda a riqueza do universo flua para mim agora. Esse decreto só pode ser feito uma vez por ano, sempre na primeira lua nova após você descobrir esse ensinamento. Mas quando feito com fé total, ele cria um campo energético de prosperidade ao seu redor que dura o ano inteiro. Muitas alunas de Florence relataram que após fazer esse decreto, nunca mais passaram necessidade financeira. Mas agora eu vou revelar o comando secreto mais poderoso que Florence descobriu. É um comando que ela só ensinou para 3 alunas em toda a sua vida. Elas assinaram um juramento de sangue de nunca revelar esse comando para ninguém. Mas uma delas, já bem idosa e prestes a morrer, decidiu quebrar o juramento e compartilhar o segredo com o mundo antes de partir. Esse comando se chama Decreto de Abundância Instantânea. Ele só pode ser usado uma vez na vida, e apenas em uma situação de extrema necessidade, quando você realmente não tem mais nenhuma saída. Quando usado corretamente, o dinheiro aparece em no máximo 72 horas. Mas em quantidades tão grandes que resolvem todos os problemas financeiros da pessoa para sempre. O decreto é este. Eu invoco o poder supremo do universo. Eu decreto abundância instantânea na minha vida. Que todo o dinheiro que foi destinado para mim desde o dia do meu nascimento, todo o dinheiro que meus ancestrais não conseguiram receber, todo o dinheiro que o universo separou para mim mas eu não estava pronto para receber, vem agora, neste momento, em nome do amor divino. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço, eu multiplico. Esse decreto deve ser feito em pé, com os braços abertos para o céu, em voz alta, com lágrimas nos olhos de tanta emoção. Porque quando você faz esse decreto, você está reivindicando todo o dinheiro que o universo separou para você desde o dia que você nasceu, mas que não chegou por causa de bloqueios, crenças limitantes, medo, culpa, ou simplesmente porque você não estava vibratoriamente pronto para receber. Florence usou esse decreto apenas uma vez na vida, quando estava prestes a perder sua casa e não tinha mais nenhuma opção. 70 horas depois, recebeu uma herança de uma tia distante que nem sabia que existia. A tia havia morrido 3 anos antes, mas o testamento havia se perdido na burocracia. O valor era exatamente 100 vezes maior do que ela precisava para salvar a casa. Mas atenção, esse decreto só pode ser usado uma vez na vida, e apenas em situação de extrema emergência. Se usado de forma leviana, ele perde todo o poder e pode até mesmo criar um bloqueio energético que impede qualquer abundância de chegar até você. E depois de usar, você tem a responsabilidade espiritual de ajudar outras pessoas com a abundância que recebeu. Agora eu vou te contar sobre a descoberta mais impressionante que Florence fez. Ela descobriu que o dinheiro tem não apenas consciência, mas também sentimentos. Isso mesmo. O dinheiro se sente feliz quando é bem tratado, se sente triste quando é rejeitado, se sente irritado quando é desperdiçado. Florence desenvolveu o que ela chamava de protocolo de relacionamento com o dinheiro. Suas alunas aprendiam a tratar o dinheiro como um amigo querido, não como um objeto. Elas conversavam com o dinheiro, agradeciam quando ele chegava, se despediam carinhosamente quando ele saía, sempre com a certeza de que ele voltaria multiplicado. O protocolo funcionava assim: toda vez que você receber qualquer quantia, não importa o valor, você deve segurar o dinheiro nas mãos por alguns segundos e dizer mentalmente: obrigado por vir até mim. Você é bem-vindo na minha vida. Sinta-se em casa aqui. Multiplique-se e traga seus amigos. Isso cria uma vibração de acolhimento que o dinheiro reconhece e aprecia. Quando você for gastar dinheiro, antes de entregá-lo, você deve dizer mentalmente: obrigado por ter estado comigo. Foi uma honra ter você na minha vida. Vá com bênçãos e alegria. Cumpra seu propósito e volte multiplicado. Isso mantém o fluxo de abundância sempre ativo. O dinheiro que sai com bênçãos sempre volta em quantidade maior. Florence também descobriu que existe uma prática poderosa para multiplicar qualquer quantia que você tenha, por menor que seja. É o que ela chamava de ritual do dinheiro semente. Você separa a menor nota que tem, segura ela nas mãos, fecha os olhos, e visualiza essa nota se multiplicando infinitamente. Você vê uma nota se tornando 2, 2 se tornando 4, 4 se tornando 8,
e assim por diante, até ver um oceano de dinheiro à sua frente. Depois de fazer essa visualização por 10 minutos, você guarda essa nota num lugar especial da sua casa, um lugar que você vai chamar de altar da prosperidade. Essa nota nunca deve ser gasta. Ela é sua semente de abundância, sua representação física da prosperidade que está crescendo na sua vida. A cada semana, você pega essa nota, faz novamente a visualização de multiplicação por 10 minutos, e depois a guarda de volta. Em poucos meses praticando o ritual do dinheiro semente, você vai perceber que sua situação financeira começou a refletir a abundância que você visualiza. Porque sua mente subconsciente não consegue distinguir entre visualização vívida e realidade. Quando você visualiza abundância com emoção e detalhes, seu subconsciente aceita isso como verdade e começa a criar situações reais que confirmam essa crença. Tem algo extremamente importante que você precisa fazer depois que o dinheiro chegar. Florence ensinou que você deve sempre, agradecer mentalmente quando qualquer quantia de dinheiro aparece na sua vida. Desde um centavo na rua até um aumento no salário. Você fala mentalmente: obrigado, dinheiro. Você é bem-vindo na minha vida. Estou grato por sua presença. Essa gratidão cria um ciclo de abundância. O dinheiro gosta de estar onde é apreciado e respeitado. E tem uma prática poderosa que Florence fazia todos os domingos e ensinou para todas as suas alunas. Ela separava algumas moedas, segurava nas mãos, fechava os olhos, e dizia: dinheiro, eu te abençoo. Eu te amo. Eu te respeito. Multiplique-se e volte para mim em abundância. Depois ela doava essas moedas para alguém necessitado na rua. Essa prática criava um fluxo contínuo de prosperidade na vida dela. Porque você precisa entender que o dinheiro é como a água. Quando a água fica parada, ela apodrece e se torna tóxica. Quando ela flui, ela se mantém pura e traz vida por onde passa. Com o dinheiro é exatamente igual. Quando você segura com avareza, quando você tem medo de gastá-lo, ele estagna e para de se multiplicar. Quando você o faz circular com generosidade e sabedoria, ele se multiplica e volta para você em quantidades sempre maiores. Florence descobriu que existe uma proporção mágica para fazer o dinheiro circular de forma a garantir abundância constante. Para cada 10 partes de dinheiro que você recebe, uma parte deve ser doada para quem precisa, 2 partes devem ser poupadas para o futuro, e 7 partes podem ser usadas para suas necessidades. Essa proporção mantém o fluxo de abundância sempre ativo na sua vida. Mas ela descobriu algo ainda mais importante sobre a doação. A doação não pode ser feita com dor, com resistência, ou com sensação de perda. Tem que ser feita com alegria, com prazer, sabendo que você está plantando sementes de abundância que vão germinar e multiplicar. Quando você doa com alegria genuína, o universo interpreta isso como um sinal de que você tem abundância sobrando, e envia mais abundância para você. Florence sempre ensinou que a abundância não é apenas para algumas pessoas especiais, não é privilégio de quem nasceu rico, não é sorte de poucos escolhidos. A abundância é a condição natural de todo ser humano. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para ter tudo o que precisa e muito mais. A pobreza é uma condição artificial criada por crenças antigas, medos herdados e programação social limitante. Ela dizia que se você observar a natureza, vai ver que tudo é naturalmente abundante. Uma única árvore produz milhares de frutas. Um único pé de milho produz várias espigas cheias de grãos. O sol brilha todos os dias sem pedir nada em troca. O oceano tem bilhões de litros de água. O universo é naturalmente abundante, e você é parte integral desse universo. Por direito natural, cósmico, você deveria ter abundância também. Mas a sociedade, as famílias disfuncionais, a religião mal interpretada, a educação baseada em medo, criaram crenças de escassez que bloqueiam sua abundância natural. O comando silencioso é uma forma de quebrar esses bloqueios mentais e voltar ao seu estado original de prosperidade. Agora eu vou te ensinar o protocolo completo dos 21 dias que Florence criou para reprogramar totalmente sua relação com o dinheiro. Este protocolo é tão poderoso que ela só ensinou para suas alunas mais dedicadas.
Aquelas que provaram que usariam o conhecimento para o bem. Durante 21 dias consecutivos, você deve praticar o comando silencioso exatamente como eu ensinei. Acordar às 5h40. Fazer o comando 7 vezes com autoridade absoluta. Durante o dia, sempre que ver dinheiro, repetir uma vez com gratidão. Antes de dormir, comando de multiplicação 7 vezes. Mas além do comando, durante esses 21 dias, você deve fazer 5 práticas complementares que multiplicam o poder do protocolo. Primeira, jejum absoluto de reclamações sobre dinheiro. Você não pode falar mal da sua situação financeira para ninguém, nem para você mesmo, nem em pensamento. Segunda, gratidão diária específica. Todo dia, você deve agradecer por todo o dinheiro que já passou pela sua vida, por menor que tenha sido. Agradeça pelo primeiro dinheiro que você ganhou na vida. Agradeça por todos os salários que já recebeu. Agradeça por cada presente em dinheiro. Essa gratidão retroativa cria uma vibração poderosa de abundância. Terceira, visualização de abundância total. Todo dia, você deve passar 10 minutos imaginando sua vida com abundância completa. Mas não visualize de forma vaga. Seja específico. Veja os números exatos na sua conta bancária. Sinta as notas na sua mão. Cheire o dinheiro. Ouça o som dele. Faça a visualização tão real que sua mente acredite que já é verdade. Quarta, dramatização da prosperidade. Durante 1 hora por dia, você deve agir como se já fosse rico. Vista suas melhores roupas. Ande como uma pessoa próspera. Fale como uma pessoa que tem abundância. Pense como alguém que nunca se preocupa com dinheiro. Quinta, decreto diário de merecimento. Todo dia, em voz alta, você deve declarar: eu mereço abundância. Eu sou digno de prosperidade. O universo deseja que eu seja rico. Minha riqueza ajuda outras pessoas. Quanto mais eu tenho, mais eu posso dar. Florence descobriu que 21 dias é o tempo exato necessário para reprogramar completamente o subconsciente em relação ao dinheiro. Depois desses 21 dias, o comando silencioso se torna automático. Sua mente passa a vibrar naturalmente na frequência da prosperidade, atraindo dinheiro de forma constante e sem esforço. Mas tem um detalhe extremamente importante. Durante esses 21 dias, você não pode quebrar o protocolo nem um único dia. Se você esquecer de fazer o comando um dia, ou se reclamar da sua situação financeira, ou se perder a fé, você tem que recomeçar do dia 1. Parece rigoroso, mas Florence descobriu que essa disciplina é absolutamente necessária para quebrar completamente os padrões antigos de escassez que podem estar enraizados há gerações. Muitas alunas de Florence relataram que nos primeiros dias do protocolo, a situação financeira parecia piorar. Contas inesperadas apareciam, gastos imprevistos surgiam, dinheiro sumia de forma misteriosa. Florence explicava que isso era perfeitamente normal. Era o que ela chamava de último suspiro da escassez. Quando você começa a mudar sua vibração financeira, a energia antiga de escassez faz um último esforço desesperado para se manter. É como quando você limpa uma casa muito suja. No começo, parece que a sujeira aumenta, porque você está mexendo em tudo. Mas se você continuar limpando, sem desistir, a casa fica mais limpa do que nunca esteve. Com a energia do dinheiro é igual. Se você continuar com o protocolo, sem desistir, sem perder a fé, sem reclamar, essa energia antiga de limitação se dissolve completamente e dá lugar a uma abundância que você nunca imaginou ser possível. Eu quero que você faça um exercício poderoso comigo agora. Feche os olhos e imagine sua vida com abundância total e completa. Imagine a casa dos seus sonhos, com todos os detalhes. Veja o carro que você deseja dirigir. Sinta a textura do banco de couro. Imagine a conta bancária que você quer ter. Veja os números exatos na tela do computador. Imagine a liberdade de ajudar quem você ama sem se preocupar com dinheiro. Sinta a tranquilidade de nunca mais ter que se preocupar com contas. Respire a sensação de saber que você tem mais do que suficiente para tudo que precisa e deseja. Deixe essa sensação de abundância entrar no seu coração, nas suas células,
na sua alma, no seu DNA. Agora, com essa energia poderosa de abundância correndo pelo seu corpo inteiro, diga mentalmente com toda a autoridade que você possui: dinheiro, vem agora. Sinta o poder dessas palavras. Sinta como elas ecoam não apenas na sua mente, mas no universo inteiro, atravessando dimensões, chegando até a fonte de toda abundância. Você não está pedindo. Você está comandando. Você está reivindicando aquilo que sempre foi seu por direito divino. Você está assumindo sua posição como herdeiro legítimo da prosperidade universal. Nos próximos 48 horas, você vai experimentar o poder do comando silencioso na sua vida. Lembre-se, ao acordar, de preferência às 5h40 da manhã, 7 vezes dinheiro, vem agora com autoridade absoluta. Durante o dia, sempre que ver dinheiro de qualquer forma, uma vez dinheiro, vem agora com gratidão. Antes de dormir, 7 vezes dinheiro, multiplique-se enquanto eu durmo. E depois, observe atentamente. Observe como o universo responde ao seu comando. Observe como oportunidades inesperadas aparecem. Observe como sua relação com o dinheiro se transforma completamente. Observe como você começa a se sentir próspero mesmo antes do dinheiro físico chegar. Porque isso não é apenas sobre receber dinheiro. Isso é sobre você assumir sua autoridade espiritual sobre a prosperidade. Isso é sobre você se reconhecer como um canal digno da abundância divina. Isso é sobre você quebrar gerações de programação de escassez e inaugurar uma nova linhagem de prosperidade na sua família. Florence sempre dizia que quando uma pessoa muda sua relação com o dinheiro de forma permanente, ela afeta 7 gerações para frente e 7 gerações para trás. Você está quebrando correntes ancestrais de limitação que podem ter durado séculos. Você está plantando sementes de abundância que vão florescer por gerações e gerações. Quando você muda sua relação com o dinheiro, muda automaticamente o destino dos seus filhos, dos seus netos, de todos que vêm depois de você. Eles vão crescer numa energia de abundância em vez de escassez. Eles vão aprender que prosperidade é natural, não exceção. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Assim como as alunas de Florence se ajudavam mutuamente, você também pode acender a esperança na vida de alguém que está passando dificuldades financeiras. Eu decreto para você, agora, neste momento sagrado, que o dinheiro se torne seu amigo mais fiel, que a abundância flua em sua vida como um rio caudaloso que nunca seca, que você se reconheça, de uma vez por todas, como herdeiro legítimo da prosperidade divina. Que sua palavra seja lei no universo e sua vida seja testemunho vivo de que a abundância é possível para quem comanda com fé absoluta. Dinheiro, venha agora para a vida de quem está ouvindo esta mensagem com o coração aberto. Multiplique-se nas mãos desta pessoa. Estabeleça-se definitivamente nas contas bancárias desta pessoa. Manifeste-se através de oportunidades extraordinárias na vida desta pessoa. Porque esta é uma alma pronta para receber, uma mente preparada para prosperar, um coração completamente aberto para a abundância infinita. Sua jornada de prosperidade começa agora, neste exato momento. Sua nova vida de abundância começa enquanto você escuta estas palavras. O comando foi dado com autoridade divina. O universo escutou e já começou a responder. A abundância está a caminho, inevitável como o nascer do sol. Que assim seja, que assim se faça, que assim se manifeste na sua vida agora e para sempre, em nome do amor, da prosperidade e da abundância infinita que é seu direito de nascimento.